Treinar as emoções para ser feliz. Quinta, elogiar e resgatar a autoestima dos alunos. Um grande mestre é um grande promotor da autoestima dos alunos, um mestre do elogio. Ele elogia todos os alunos, mesmo aqueles que dão muito trabalho. Não existem alunos problemáticos, existem alunos que estão a passar por problemas. Não existem alunos agressivos, existem alunos com conflitos. Encoraja a participação ostensiva dos alunos na sala de aula e valorize cada ideia que eles expressarem. Conte histórias para educar a emoção deles, a resgatar o sentido da vida, como as que estou a contar sobre a grande corrida da vida. Diga-lhes que eles venceram o maior concurso da história. Foram os mais corajosos do mundo. Passaram por todos os riscos para atingir o pódio da vida. Um dos maiores segredos da educação da emoção é elogiar, criticando. Elogie algumas características de uma pessoa e só depois a critique. O elogio estimula a emoção, que abre janelas da memória e estimula a reflexão sobre a crítica. Criticar sem valorizar a pessoa que está a ser criticada trava a sua inteligência. A crítica seca e agressiva fere a emoção que fecha as janelas da memória e bloqueia a capacidade de pensar. Os alunos precisam ter uma autoestima sólida. Elogie os alunos tímidos, elogie os alunos obesos, discriminados, hiperativos, difíceis, agressivos. Elogie os alunos que são gozados, diminuídos e os que possuem apelidos pejorativos. Saiba que as mais drásticas discriminações começam nas brincadeiras das escolas. Se eu pudesse, iria de escola em escola em várias partes do mundo para treinar os professores de forma a compreenderem que no espaço escolar são desencadeados grandes conflitos emocionais. As brincadeiras ingênuas e os apelidos pejorativos produzem grandes discriminações e conflitos. Nunca permita que um aluno chame ao outro baleia, elefante ou coisas desse tipo, por ele ser obeso. Nunca deixe de falar que a diferença entre um negro e um branco só existe na fina camada da cor da pele. Ambos possuem o mesmo espetáculo da produção de pensamentos. Não se esqueça de que tudo o que está registado na memória não pode mais ser apagado. Não é possível apagar a memória, apenas reescrevê-la. Por isso é muito mais difícil o tratamento psicológico do que a prevenção. Os pais precisam de elogiar os seus filhos muito mais do que criticá-los. Toquem neles, abracem-nos, apertem-lhes as mãos. O toque é mágico. Os professores precisam de usar o elogio como uma das maiores ferramentas educacionais. Somos especialistas em apontar defeitos e tardios em fazer elogios. Faça um teste. Elogie diariamente e com criatividade as pessoas e os alunos mais agressivos durante 2 meses. Ficará surpreendido com o que irá acontecer. Os elogios curam as feridas da alma e aquietam a ansiedade. Os jovens estão a viver uma grande crise existencial. São vítimas de um mundo alucinante, veloz, ansioso, que nós criamos. Eles têm acesso ao mundo do prazer propiciado por poderosa indústria do entretenimento, mas têm sido tristes, solitários, irritadiços. Se fosse possível comparar as ondas cerebrais dos alunos
de há um século com os da atualidade, confirmaríamos a mudança no ritmo cerebral deles. A velocidade de produção dos pensamentos hiperacelerou-se na maioria dos jovens e adultos. A síndrome SPA, associada à paranoia do consumo, da estética, da competitividade profissional, tem roubado o encanto pela vida. Eles precisam de treinar a emoção para abrandar o mundo das ideias e serem mais contemplativos. Desse modo, poderão valorizar as coisas simples e singelas, como o diálogo, a leitura, um passeio ecológico, uma caminhada para dentro do seu ser. Sexta, cruzar o mundo dos professores com os alunos. Fico impressionada em detectar três mundos na educação clássica: o mundo dos alunos, o mundo dos professores e o mundo da instituição escolar. Não é possível educar a emoção se os mundos não se fundirem. Os professores devem cruzar as suas histórias com as dos alunos. Eles não devem ter medo de falar de si, das suas experiências, das suas dificuldades, das suas metas, dos seus sonhos, bem como de deixar os alunos falarem sobre as suas histórias de vida. Seria muito bom se os professores contassem as suas experiências reais de vida quando transmitissem temas transversais tais como educação para a paz, educação para o consumo, educação da emoção, gestão dos pensamentos. Lembro-me de uma história infeliz contada por uma coordenadora pedagógica. Após ouvir-me falar numa palestra sobre a necessidade do diálogo emocional entre os professores e os alunos, ela levantou-se e disse muito emocionada a todos os ouvintes que uma aluna a havia procurado recentemente para conversar. Ela era querida pelos alunos, mas naquele dia estava ocupada e pediu que a conversa fosse adiada para outro dia. Não houve tempo. A jovem acabou com a sua própria vida. Ela estava a atravessar uma crise depressiva e ninguém sabia, nem mesmo os seus pais. Quando ela se quis abrir com a professora, ela não teve tempo para ouvir. Nunca alguns minutos foram tão preciosos na vida de um ser humano. Desculpe se cometa dor num livro sobre a felicidade, mas não quero propor um jardim sem falar dos espinhos. Os jovens têm muita alegria, mas estão muito mal preparados para lidar com a dor. Qualquer angústia os perturba muito, mas não há conflitos que eles ou qualquer pessoa não possa superar. Eles precisam de encontrar alguém que tenha tempo para os ouvir, alguém que não os critique, que os compreenda, que os estimule a superar a sua dor. Não há sofrimento que dure muito tempo. O medo da dor coloca combustível na emoção e debela as chamas da autoestima. Sétima, ensinar técnicas do treino da emoção e gestão do pensamento. Os alunos precisam aprender a gerir os seus pensamentos e a dar uma direção lúcida às suas emoções. Caso contrário, o medo, as ofensas e as frustrações os derrotarão. Eles nunca deverão ser escravos das suas ideias fixas de conteúdo negativo. Deveriam treinar, serem fortes dentro de si mesmos. Deveriam aprender a atuar no mundo dos pensamentos e a romper a prisão da emoção. Não deveriam fazer de uma pequena rejeição um monstro, nem de necessidades não atendidas um canteiro de infelicidade. Assim como diariamente tomam banho e alimentam-se, deviam fazer uma higiene no seu mundo psíquico e alimentá-lo com sonhos e projetos saudáveis.
As técnicas do DCD podem ajudá-los muito. Professores, não se preocupem em dar 100% das matérias que vos foram incumbidas. Essa educação está errada e falida. Numa educação participativa que valoriza o treino da emoção, devemos dar mais atenção à qualidade das informações do que à quantidade. Encontre tempo para falar com os seus alunos sobre a vida deles. Muitos conflitos podem ser evitados ou superados com facilidade. Diversas crises entre jovens americanos que disparam sobre os seus colegas e outras violências na escola poderiam ser evitadas se os professores e alunos aprendessem a linguagem da emoção. A educação da emoção não pode florescer se professores e alunos dividem o mesmo espaço físico e respiram o mesmo ar, mas não cruzam as suas histórias, não falam das suas emoções. Qualquer escola que siga estes princípios da educação da emoção poderá sofrer uma revolução. Os professores precisam de ser sistematicamente treinados para os incorporar. A escola que educa a emoção faz fogueira com a semente e não com a madeira seca. O mestre da vida preferia sempre as sementes. Como assim? Espere. Falaremos sobre isso mais adiante. Do mesmo modo, os pais nunca irão treinar a emoção dos seus filhos se eles gastarem horas e horas ouvindo os personagens da TV, mas não tiverem tempo para gastar minutos a cruzar os seus mundos. Um recado aos pais e filhos: desliguem a televisão uma vez por semana ou uma semana completa uma vez por mês. Façam coisas prazerosas, divertidas, sonhem juntos, brinquem juntos, elogiem-se mutuamente, treinem serem apaixonados uns pelos outros. O amor é o único remédio que não tem efeito colateral, mas é a flor que mais rapidamente seca sob o calor das tensões. Quanto pior for a educação, maior será o papel da psiquiatria. Temos de ter consciência de que não podemos transformar os alunos em depósitos de informações. Grande parte das informações que os alunos aprendem na escola nunca será lembrada. O que fica são os princípios. Se o que queremos na educação é produzir alunos que armazenem milhões de dados na memória como os computadores, então é melhor substituí-los por eles, pois são mais eficientes do que nós nesta área. São criaturas que superam o Criador. Agora, se queremos produzir homens que pensem, trabalhem em equipa e saibam navegar nas águas da emoção, precisamos então de rever a política educacional do armazenamento e utilização das informações. A educação escolar desenvolveu-se há séculos, sem conhecer aquilo que mais utiliza, os papéis da memória. Grande parte das teorias educacionais vigentes não tem o conhecimento de que existe uma leitura espontânea da memória.